Bom dia a todos e todas, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a esta segunda aula de apresentação do curso Jesus e a Política Pé no Chão. Só o fato de juntar Jesus e política já é uma estranheza, né? Mas nós vamos fazer isso ao longo do ano. A Irene está aqui comigo. Oi, gente, bom para dia. fazer as interações. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Enquanto vocês vão entrando na sala, eu vou pedir para vocês compartilharem esta live. Todo mundo fala isso, né? Uhum. Compartilhem essa live, clique aí no like. Lembrem também que nós temos um canal no YouTube com o mesmo nome, procure lá, Teologia Pé no Chão. Nós estamos quase chegando a 500 inscritos, né? Para um material assim tão denso, aulas tão longas e tal, é uma aceitação boa. Mas, por favor, nos ajude a compartilhar esse canal. Então, vamos ver se hoje nós conseguimos chegar a pelo menos 500 inscritos. Se você não se inscreveu ainda, por favor, vá lá. A Irene vai colocar o link ali do canal, agora ela vai ter que se virar. Tá ao vivo, não combinei com ela. Eu já coloco porque até eu tô com o teu celular, tá mais complicado. Coloque o link do canal ali para todo mundo saber, mas se você procurar no Google, né, canal Teologia Pé no Chão, colocar meu nome e tal, acho que você vai achar rapidamente. Para quem não tem tempo de ouvir uma aula tão longa, nós temos também podcast, então você pode ouvir no carro, ouvir no rádio, vai ouvindo, parando, conforme o seu tempo te permitir. Então, se você também colocar na internet aí, ou procurar direto no Spotify ou no Anchor, né, você pode achar facilmente. Então, são 3 lugares em que você pode aproveitar esse material. Além disso, eu disponibilizo as minhas anotações para você poder ter, digamos, um roteiro de estudos, né, com mais facilidade. Porque alguns desses temas que eu estou apresentando, eles não são facilmente encontrados prontos, como eu estou apresentando aqui agora. Porque, às vezes, as perguntas que movem o meu curso são perguntas, talvez assim, que quase todo mundo tem, mas ninguém se dá o trabalho de levá-las às últimas consequências, né? Então, isso me demanda bastante pesquisa, mas o material que eu disponibilizo ali pode te ajudar. E agora também eu estou tendo o cuidado de colocar referências bibliográficas, então você vai saber também de onde eu tiro esse material. Bom, gente, vamos lá então. Na aula passada, aula de apresentação, porque o curso vai começar, na verdade, domingo que vem, né? Eu estou fazendo apenas aulas de apresentação para quem já está decidido a fazer o curso, né? Você vai, digamos, criando o clima, né? Para quem ainda está assim, o que será que esse cara vai falar, não sei o quê, então eu estou fazendo uma certa demonstração do que nós vamos tratar. Na aula de apresentação anterior, eu falei aquelas coisas mais práticas, técnicas do curso, explicando o título, explicando os objetivos, por que eu quero tratar desse tema com vocês, qual é a importância dele, e terminei falando sobre o conteúdo do curso, né? Então, se alguém quiser ter uma noção melhor a respeito disso, né, a primeira aula de apresentação responde essas perguntas, e eu não vou me repetir agora, até porque quem está aí já ouviu a primeira aula, né? Quem não ouviu, por favor, procure lá no canal, ou no Facebook, ou no podcast, e você vai ter essas informações. Hoje eu queria, então, entrar um pouco mais no conteúdo. Eu me lembro que eu terminei a aula anterior falando sobre os sistemas de poder, né? Como a gente vai
analisar uma sociedade, no caso a sociedade de Jesus, e especificamente para analisar, para visibilizar as relações de poder. Então eu parei exatamente aí. Hoje, então, eu quero falar um pouco mais sobre isso e quero falar também um pouco sobre a pesquisa, porque mesmo vocês que já estão acostumados com o meu curso e também com esse olhar sobre a Bíblia e sobre Jesus, né, já superaram certos dilemas na vida cristã, mesmo vocês podem perguntar, caramba, né, como é que a gente vai conseguir ler Jesus político? Será que é outro Jesus? Né? Então eu quero aqui demonstrar uma literatura não tão popular, né? Mas que busca resgatar estas facetas, digamos assim, de Jesus Cristo que não são tão populares, né? Os pastores, as igrejas, os padres e tal, nem sempre conseguem abordar. Quando abordam, são acusados de traição a Jesus Cristo e às vezes, por se defenderem, ao se defenderem destas acusações, eles também acabam radicalizando e acabam sendo deslocados. Essa é uma coisa muito importante que nós devemos considerar todas as vezes em que nós estamos enfrentando uma ideologia, enfrentando uma postura majoritária. O próprio embate, o próprio esforço nosso de contradizer uma postura majoritária, no caso específico aqui, esse Jesus religioso, esse Jesus iluminado, esse Jesus que nem pisa no chão de tão santo que ele é, né? Para enfrentar essa postura, a gente sofre tanta oposição que nós corremos o risco de também radicalizarmos e também sermos deslocados. Eu estou consciente desse risco e então estou fazendo um grande esforço para me manter fiel ao Evangelho. Então é nesse caminho que nós vamos andar. Bom, vamos lá então. Eu então parto nesta aula então agora do ponto em que nós paramos na aula passada falando sobre política. Política, nesse sentido que eu estou colocando aqui, no sentido amplo de todas as relações de poder. E aí você poderia pensar, como é normal, dizendo, não, poder não, eu não tenho poder nenhum, eu sou mandado, até na minha casa eu sou mandado, né? Eu só cumpro ordens, né? E esta é uma visão, digamos, injusta, uma visão muito distorcida dos fatos. Então nós temos que partir desse ponto de vista, que o ser humano é um animal político, né? Como se disse aí, não me lembro agora quem falou, que eu sou péssimo para guardar nomes, né? Mas o ser humano é um animal político, né? Pelo simples fato de viver, pelo simples fato de se relacionar, ele já está envolvido, participando de uma rede de poder. O que nós podemos discutir é a quantidade de poder, porque a quantidade de poder não é distribuída de forma equânime, né? Nem poderia. Por exemplo, numa família, pai e mãe têm mais poder do que um filho, às vezes, né? Às vezes o filho tem mais poder que o pai, a mãe, a avó e a madrinha juntos, né? Mas então nós temos que pensar no poder como uma característica inerente ao ser humano. Então esse é o primeiro, digamos, mito, né, que nós temos que derrubar. Que o poder é uma substância, uma energia, um símbolo qualquer que está lá no governo, está lá no patrão, está lá em Brasília, lá no Congresso, né? Pobre de nós aqui do povo, somos os sem poder, né? Tem o sem terra, né? E o povo seria o povo sem poder, né? MSP, né? Movimento do Povo Sem Poder, né? Isso é um mito. Então nós temos que partir desse ponto aqui, né? Porque se a gente pensar no Evangelho como o poder do imperador, o poder do sinédrio, o poder do sacerdote,
nós não conseguimos vislumbrar as ações políticas de Jesus. E quando eu falo de vislumbrar, é isso mesmo. Essas relações de poder, elas nos envolvem de tal maneira que elas acabam se tornando como que, ou como se fossem invisíveis. Então, veja, é como o ar que respiramos, né? Eu até brinquei na aula passada falando, seria como perguntar sobre água para o peixe. Ora, o peixe não tem o distanciamento crítico necessário para falar sobre a água, porque ele não conhece outra coisa a não ser a água. Então, nós, seres humanos, estamos tão envolvidos nessa rede de poder que se eu perguntasse aqui agora uma pergunta, né? uma questão básica, né? Fundamental. O que é poder? Você pensa, poder é... E aí você trava. Porque poder é o quê? Né? Você só consegue pensar em poder aplicado às relações humanas. Quais relações humanas? Todas. Então, se a gente tirar este mito, a gente já consegue avançar para dentro desta matéria e você, como cidadão, cidadã, já consegue também pensar no seu papel no mundo, o seu papel na família, o seu papel na sociedade, o seu papel no seu bairro, o seu papel na sua empresa, quer você seja patrão, empregado, dono, microempresário, ruralista, seja lá o que for, né? Onde você estiver no mundo, você está envolto numa relação de poder, né? Esta relação de poder não pode ser pensada como um organograma. E aí tem outro mito, né? A gente pensa então, tudo bem, entendi esse primeiro ponto, né? Todos nós estamos envoltos numa relação de poder, beleza. Mas eu tô lá na base da pirâmide. Eu sou o pau mandado, todo mundo vem exercendo poder, né? O presidente manda no gerente, o gerente, né, no diretor, o diretor no gerente, o gerente no chefe da seção, bababá, e aí manda em mim e eu mando no que está inferior a mim, daí eu chego em casa, o marido que manda, daí eu descarrego no filho, o filho descarrega no filho mais novo, e o filho mais novo descarrega no cachorro, e o cachorro... vai no gato. E o gato vai no rato. Rasga a cortina, que cadeira. Rasga o sofá, né? Então, essa visão de poder piramidal, eu não estou dizendo que ela é falsa, ela tem lá suas aplicações, né? Mas para esse tipo de análise que eu estou fazendo, que eu estou propondo, a gente poderia pensar no poder como uma rede mesmo. Pensa numa rede de pescador, uma trama, né? Um entrelaçamento, né? Em que cada nozinho desta rede representa uma relação de poder. Então, ao invés de pensar numa pirâmide fixa, em que cada um tem seu papel fixo de poder, vamos tirar esta imagem da nossa mente e pensar no poder como uma rede. E a rede não é fixa. A rede ela é flexível. Então, por exemplo, eu posso, digamos, exercer uma quantidade maior de poder no meu local de trabalho, mas a partir do momento em que eu saio do meu trabalho e vou para o trânsito, por exemplo, o meu poder já mudou, porque agora eu estou sob leis de trânsito, eu estou sob leis dos guardas de trânsito. Eu estou sujeito, por exemplo, ao poder de um guarda, né? Pode ser um homem e uma mulher. Se ele der um apito, fizer assim com a mão, o cara pode ser o general, o diretor, o presidente, etc. Ali a relação de poder, a relação de poder já foi alterada, né? Por exemplo, um aluno, né? Um aluno numa sala de aula está sob, digamos, uma quantidade maior de poder do professor, né? Mas quando ele chega no trabalho dele, digamos, ele é um chefe de seção, né? Então, assim, nós podemos pensar numa rede
E essa rede, ao invés de ser fixa, ela é então móvel, né? Ela se desloca, então o poder se dá nas relações humanas. Nenhum homem é uma ilha, nenhuma mulher é uma ilha, todos nós vivemos imediatamente imerso, entrelaçado nessas relações de poder, e o poder, então, pode ser, digamos, visualizado, concretizado ou visto de modo concreto nestas relações. Então, nesse sentido, o que nós temos de diferente são quantidades de poder, né? E mesmo assim, essas quantidades de poder, pelo menos idealmente, né, elas são completamente flexíveis, né? Eu dei esse exemplo aqui, mas você pode pensar, por exemplo, que digamos, um médico, né, no trânsito vai querer bancar o seu poder, né? Sabe com quem você está falando, né? Um coronel do exército, né? Se for parado por um guardinha de trânsito, etc. e tal, ele vai falar, sabe com quem você está falando, né? É porque o poder, ele não tem limites. Então, essa é uma outra característica das relações de poder. Essas relações de poder, elas não são pacíficas. Elas não são, digamos, um assunto fácil. Por quê? Porque nós sempre vamos achar que precisamos de mais poder do que aquele que nós temos. Se você pensar assim, o cara que chegou na presidência de uma empresa, o que mais ele pode querer, né? O que mais ele pode querer? O cara chegou no topo, né? E aí você pode pensar em cada área da vida onde você está inserido, né? Mas isso não se verifica na prática. As pessoas, todas elas, desde o menor até o maior, quando eu falo menor e maior, eu estou falando em quantidade de poder que a pessoa exerce, mesmo aquele poder que ela tem por direito. Por exemplo, você é chefe de uma seção, né? O teu cargo te dá um conjunto de poderes. Mesmo assim, essa fatia de poder está sempre colocada como objeto de conflito, como objeto de disputa. O cara que chegou no topo da pirâmide, né, numa empresa, por exemplo, num organograma político, empresarial ou em outra área, acadêmica e tal, ele sempre vai achar que o poder que lhe foi dado não é suficiente. Primeiro porque aqueles outros que não têm tanto poder ambicionam aquele cargo, né? Aquele cargo passa a ser o objeto de todos, né? É como, por exemplo, sei lá, o Popó, né? O Popó lá, nosso campeão de boxe lá, né? Baiano, boxe, sei lá, boxe, sei lá o que é, não entendo porcaria nenhuma disso. Mas assim que o cara defende o cinturão, né, e fala, tá aqui o meu cinturão, eu sou o campeão, o detentor do maior título, né? Imediatamente o seu título passa a ser disputado, assim como ele disputou aquele título. Mesma coisa o campeonato de Fórmula 1, né? O cara é campeão, mas ele sabe que agora ele é o cara a ser batido. Futebol e tal, mesma coisa, né? Então, o poder não é algo, digamos, ele não é uma relação pacífica. Ele inclui na sua própria natureza um conflito, uma disputa, porque ninguém está satisfeito com a quantidade de poder que lhe assiste, que lhe toca dispor, né? Então, pensem no poder como uma mercadoria que todos querem disputar, né? Por exemplo, se eu sou um cara que exerço pouco poder, por exemplo, eu sou o peão na empresa, o chão de fábrica, né? Eu sempre vou achar que a minha posição está correndo risco, óbvio, né? O meu cargo pode ser facilmente substituído. Na medida em que eu for subindo, eu poderia pensar assim, agora eu estou podendo, agora eu posso mandar. Mas o meu cargo continua sendo sempre disputado.
E isso não tem fim. Então, a sociedade vista dessa forma, como se as relações de poder fossem aqueles raios invisíveis, né? E nós estivéssemos agora colocando um óculos que tem poder de ver essa trama, essas relações, nós veríamos que essa trama é uma trama de conflitos, de disputas. E essas disputas podem ser de diferentes níveis de gravidade. Ou seja, pode ser que num certo nível a disputa seja velada, tranquila, tapinha nas costas, colegas e tal, mas no instante seguinte, se esta posição superior estiver entre você e seu colega, o conflito já aparece. Ou então esse conflito pode assumir uma violência fatal. Essa violência pode se tornar assassina. Ela pode se tornar violentíssima. E quando a gente diz violentíssima, estamos nos referindo à morte, né? A morte, aí com diferentes requintes de crueldade e tal. Então, irmãos, o que eu fiz até agora? Eu tentei passar para vocês um novo olhar sobre a sociedade, um novo olhar sobre as relações humanas e o potencial de conflito que estas relações envolvem. Com esta visão, nós podemos agora, então, fazer uma análise dos evangelhos. E aí aquela tua visão inocente, ingênua, né? De olhar os evangelhos como sendo aquela coisa pacífica, bonitinha, em que Jesus vai para lá, vem para cá, conversa, disputa, discute, foge, se esconde, cria novas cores. Agora você começa a sentir, como eu falei na aula de sexta-feira, né? Você começa a sentir o medo, a angústia, a tensão que envolve os deslocamentos de Jesus. Quando Jesus vai para Cafarnaum, o que isso significa? Quando ele se retira para o deserto, o que isso significa? Quem é aquele povaréu que segue Jesus para o deserto? Como as autoridades viam o deslocamento de multidões para o deserto? Entende? Então, assim, o deserto não é um local neutro. O deslocamento de Jesus de uma cidade para outra não é neutro. O deslocamento dele para o templo não é neutro. Quando ele para em Betânia, isso não é neutro. Quando ele entra em Jerusalém cercado por aquela pobraiada, aquilo é um ponto climáxico, né? Gravíssimo de poder. Por isso os fariseus falam, mestre, manda esse povo calar a boca. Você não está vendo o que eles estão falando? Então, o que esse curso pretende? Esse curso pretende colocar uma radiografia sobre estas relações para que você tenha, então, uma visão mais realista de Jesus, uma visão mais realista da primeira igreja, dos primeiros seguidores de Jesus e, espero eu, né, tenho fé em Deus, que você seja também capaz de ter uma visão mais crítica da nossa sociedade e pensar que você joga um papel nesse país. Você joga um papel aí na sua rua. Você joga um papel na sua sociedade. A sua igreja que pretende ser do céu, né, ocupa um lugar na sociedade, ocupa um lugar na Câmara de Vereadores, na Câmara de Deputados, ocupa agora um lugar na magistratura, né, tem interesses políticos, faz pressões políticas, né? Então eu espero que vocês percam essa ingenuidade. Deixa eu dar uma paradinha aqui, porque eu falei muita coisa e é preciso fazer um freio de arrumação, né? É bem importante falar sobre poder e lembrando, você já falou, mas vamos já reforçar falou em alguns outras pontos. aulas, Sim. mas você estudou profundamente o tema na sua tese de doutorado, né? Sim. Sobre poder e serviço. Então,
É muito bom, gente. Eu já li a tese, já ia revisar, então o tema é maravilhoso, né? Legal, ó, propaganda. Para falar sobre o domínio, né? A maneira como você estudou o Império Romano, o domínio. Sim, aí vamos então, entrar nessa. Sociologicamente, é um tema assim fundamental para entender a nossa sociedade e para entender Jesus e para entender a política. Então né? a minha assistente aqui. Não, bom, verdade, isso me faz lembrar. Não, legal. Bom. Obrigado. Isso me faz lembrar o seguinte, né? Esse material que eu vou expor para vocês esse ano, ao longo, não sei exatamente quanto tempo vai durar. Isso é um perigo, né? Porque pode ser aqui, mas tudo bem. Eu vou por blocos. Principalmente esse tema, né? Eu vou por blocos. Mas assim, esse material que eu vou apresentar para vocês, como a Irene falou, é fruto da minha pesquisa de mestrado e doutorado. É a primeira vez que eu o apresento assim, e eu acho que o momento é muito oportuno, né? E eu também espero aprender, espero crescer na minha visão, na medida em que eu compartilho e interajo com os outros saberes com o qual vocês vão me agraciar aqui, né? Vão me retribuir. Comentar e tudo. Bom, eu vou dar um passo à frente agora, então, na seguinte questão, né? Na aula passada, então, eu propus uma chave de interpretação simples até, né? Não é complicada, simples e até necessária, que é a análise sistêmica. Porque é claro que a gente não poderia aqui, também não é do nosso interesse, analisar as micro-relações, né? As micro-relações de poder. Porque a gente teria que ter um objetivo bem delimitado, né? Então eu preciso fazer esse recorte e, mesmo tendo dito que cada ser humano, cada judeuzinho da Palestina, a mulher samaritana, o escriba, o fariseu, o centurião, o soldado romano, todo mundo, Maria, José, o carpinteiro, o pescador, todos eles estão entrelaçados nessa rede de poder. Eu não vou me deter, obviamente, em cada uma destas micro-relações, né? Eu vou analisá-las no seu conjunto, ou seja, no seu sistema, né? Então eu peguei aqui alguns sistemas de poder que, digamos, tangenciam o Evangelho. Então o Evangelho, ele tangencia. O que significa isso? Ele menciona, sem dar explicações, porque não é seu objetivo, né? Por que não é seu objetivo? Porque ele foi escrito para as pessoas do primeiro século, e as pessoas do primeiro século sabiam qual era o contexto, então não precisava esclarecer. Quem precisa esclarecer somos nós, né? Nós, eu e você, que não temos acesso ao primeiro século, não temos ideia do que era o Império Romano, não temos ideia do que era a relação com os publicanos, não temos ideia do que era a fome, do que era o desabastecimento, o medo da seca. Nós não temos essa ideia. Por outro lado, nós temos ideia da nossa situação, né, moderna, independente da região em que você está, da onde você está me ouvindo, né? E o povo do passado, o Mateus, o Marcos, o Lucas, o João, não tem ideia. Então nós vamos ter que colocar esses dois mundos em diálogo, né? Vamos então analisar sistemas de poder, ou seja, conjuntos, né? Como se a gente abandonasse agora aquele pequenino sistema familiar, comercial da vila, né? Da vila de Nazaré, da vila de Betânia, de Betsaida, e olhássemos agora a coisa num nível maior, num nível mais amplo, né? Para a gente analisar. Dentro dessa perspectiva, então, eu estabeleci 3 sistemas de poder. Olha como é interessante agora a aplicação que eu vou fazer. 3 sistemas de poder. Um sistema que está acima de todos, ou seja, que tem uma concentração maior de poder, que exerce um poder totalitário
sobre o qual as outras esferas não têm controle. Então eu vou analisar 3 supersistemas de poder e este primeiro, por que ele é primeiro? Porque os outros 2 níveis não têm controle sobre ele. Então o que eu vou fazer aqui? Uma distribuição de poderes, né? Este primeiro nível eu chamei de sobredominação. Sobredominação. Ou melhor dizendo, dominação sobre. Então seria um sistema de poder, dominação sobre. É aquele que dispõe dos meios de coerção. O que significa isso? O poder da violência. E isso vai representar o aparato de poder. Porque o poder, para cumprir suas finalidades, ele tem que ter alguma margem para se impor, né? Então, este primeiro nível de poder eu chamo de poder dominação sobre, ou sobre-dominação. Aqui fica ao meu gosto, porque foi eu que criei o título, então eu estou apenas o explicando, né? Isso é dominação. Sistema, A Irene falou que isso é dominação, mas vocês também têm poder sobre mim. Então, esse primeiro nível, esse primeiro super sistema, é um sistema de dominação sobre, né? Então, é o sistema que controla os mecanismos de coerção. E aqui você já pode pensar principalmente no poder militar, né? Sem armas não tem poder. Infelizmente é assim, né? Como que fica o nosso sistema atual, né? Como funciona o Estado moderno, segundo as teorias contratualistas, né? As teorias do surgimento do Estado. Começa com os cidadãos, né, abrindo mão do seu poder, abrindo mão da sua violência, da violência de todos contra todos, né, abrindo mão desse poder e combinando entre si de entregá-lo ao Estado. Então, o Estado tem aquilo que os sociólogos e os cientistas políticos chamam de monopólio da violência, né? Monopólio do poder policial. Por exemplo, o policial que para uma viatura na rua, revista uma pessoa, prende uma pessoa em flagrante delito, está exercendo um poder de violência. Está exercendo um poder que eu, como cidadão, por exemplo, não posso exercer, né? Por exemplo, o guarda de trânsito, que sem mais nem menos, ele chega lá, apita, faz assim com a mão e todo mundo para. Está exercendo um poder que o Estado lhe confere e nós concordamos. Eu não posso parar no meio do trânsito e fazer assim com a mão. Não tenho autoridade. Por quê? Porque nós combinamos, né, de modo teórico, que esse poder compete ao Estado. Então, o Estado aqui, no mundo de Jesus, ele está bem representado. E nós vamos ter que visualizá-lo. Se ele te parece transparente ou invisível nas páginas do Evangelho, nós vamos ter que criar mecanismos aqui para vislumbrar a presença desse poder, mesmo que o evangelista não o tenha identificado claramente. Sim. Nós vamos ter que usar outras fontes literárias, históricas, apócrifas, etc., para vislumbrar este poder. O segundo nível de poder é um intermediário que eu chamo de dominação. Deixa eu ver como é que eu coloquei aqui. Eu chamo de poder sob domínio. Então, ele é um poder de codominação. Olha aí a palavra condomínio, né? O que é um condomínio? Condomínio é uma associação de pessoas que têm a copropriedade daquele prédio. Por isso se chama condomínio, né? A quem pertence um condomínio? Pertence a todos os condôminos, né? Cada um manda ali um pedacinho.
É mais ou menos essa ideia aqui, né? Mais ou menos essa ideia de codominação. Ou um poder de dominação sobre, mas ao mesmo tempo sob dominação. Então é um poder intermediário. Ele está abaixo daquela primeira esfera de poder, mas ele exerce em nome desta esfera superior a dominação sobre a terceira etapa. Então, este poder... Subdomínio ou sob domínio? Sob domínio, né? Mas ele é um poder de dominação. Então, o título completo seria assim, poder, codominação, né? Codomínio, sob domínio. Né? O nome é complicado, é um poder intermediário. Isso que você tem que entender, né? Que ele está abaixo, ele depende do poder que está acima dele, né? Mas ele exerce o controle sobre o terceiro nível. Lembra que eu estou falando aqui de primeiro, segundo e terceiro como quantidade de poder, né? Esses poderes estão em disputa, estão sob conflito, estão em conflito, melhor dizendo, né? Porque o poder está sempre sob disputa, né? Mas a quantidade de poder, o poder de influenciar, o poder de fazer prevalecer a sua vontade está distribuído nesses três níveis, tá? Então, o primeiro é sobredominação, o segundo é sub ou sob dominação, sub ou sob, tanto faz, né? Ele está abaixo desse primeiro nível e ele ajuda o primeiro nível a governar em troca de privilégios. Eu até brinquei na aula passada, fazendo uma pequena análise disso, que até hoje a estratégia de dominação imperial é sempre a mesma. Pode analisar o Brasil, a América Latina inteira, África, Ásia, Ucrânia, Rússia, Estados Unidos, onde você quiser, né? Até mesmo o pequeno universo de uma empresa, né? Você pode ver que aquele escalão intermediário, né? Seja na faculdade, seja na igreja, né? Tem sempre um escalão intermediário, né? Um pelotão do meio, né? Que se serve das benesses da cúpula, né? Que recebe certos privilégios, né? E ajuda esta cúpula a exercer o poder sobre esta terceira classe, que eu ainda não falei, sobre esse terceiro sistema, que é normalmente o maior, né? Então, assim, essa escala pode ser assim. A primeira escala reúne o primeiro sistema, né? Deixa eu usar sempre a mesma palavra para não confundir, né? O primeiro sistema é sempre menor, é uma elite pequena que está lá em cima, né? Para poder haver uma grande concentração de poder. Esse sistema do meio é maior do que aquele, né? Mas é também limitado para poder haver uma distribuição de privilégios, né? E depois tem a massa, né? Aqueles que têm quantidade mínima de poder, né? E todo o poder que eles possuem é tomado deles, todo o poder que eles possuem, né? Se eles tiverem terras, essas terras vão ser confiscadas. Se eles tiverem dinheiro, esse dinheiro vai ser tomado. Então, essa dominação, ela visa extrair todo o poder que esse povo tem para colocá-los à mercê dos interesses dessa elite. Bom, falei sobre o segundo nível, que é esse intermediário, né? E eu estava dizendo aqui, às vezes eu não completo o meu raciocínio, né? Estava dizendo aqui, em todo lugar, no Brasil, em todo lugar, sempre vai haver uma elite, uma classe privilegiada que é aliada ao poder imperial e ajuda esse poder imperial a dominar o seu próprio povo, né? É só você pensar na elite brasileira. É só você pensar nos grandes empresários brasileiros, os grandes ruralistas, os grandes industriais, os grandes bancos, os grandes meios de comunicação,
como todos eles são aliados de interesses transnacionais. Eles trabalham a favor do capital estrangeiro internacional, que nos explora. E eles nos exploram em sociedade com este sistema. Por quê? Porque eles são privilegiados, né? Veja agora, por exemplo, o caso da Ucrânia, né? Estou falando da Ucrânia com muito cuidado para não mexer nos sentimentos de ninguém. Mas pensa, a Rússia tem uma elite bilionária que não está nem aí para a guerra, está nem aí para a OTAN. Pelo contrário, eles estão com seu capital distribuído pelo mundo. A Ucrânia também tem ali um grupo de mega super empresários, né, que não estão nem aí para a guerra. Isso aí é coisa para o terceiro escalão, né? Por quê? Porque eles estão aliados. Nos seus helicópteros há semanas atrás. Eles estão aliados a um poder imperial. E esse poder imperial, ele tem diversos rostos, né? Por exemplo, quando eu falo do superpoder, o primeiro nível de dominação, por exemplo, da sociedade brasileira, eu não estou falando de Brasília, não estou falando do Bolsonaro. Esse pessoal, dentro desse jogo de poder que eu estou colocando, faz parte do pelotão intermediário. Por que é que eles trabalham contra nós? Por que é que você tem um ministro da economia que trabalha contra a nossa economia? Por que você tem um ministro do meio ambiente que trabalha contra o nosso meio ambiente? Por que você tem ministros, sei lá, da educação que trabalha contra a nossa educação? Ministro da cultura que trabalha contra a nossa cultura. Eles são a cara desse sistema intermediário. No mundo de Jesus também havia esta codominação. E eu quero chamar a atenção para vocês, de vocês, para este pelotão do meio, esse sistema intermediário, para que vocês vejam onde a carne de Jesus foi moída. A carne mais barata do mercado, né, dos galileus, dos rebeldes e tal, em quais engrenagens Jesus meteu o pé dele e denunciou esse sistema diabólico, e porque esse sistema diabólico se voltou contra ele com violência total. Quem foi que armou a violência contra Jesus? Quem foi que articulou como estas forças todas, fariseus, saduceus, herodianos, romanos, todos se sentiram ameaçados por um hominho, que aparentemente não tem poder nenhum. E se pensar no primeiro poder, ele não tem armas. Tem nada. No poder sobre dominação, ele não tem armas. E aqui nós vamos lançar luz sobre um poder descomunal, que é o poder de Jesus Cristo. Né? Esse seria o terceiro item? Não ainda, okay. não ainda. Tá. Eu estou apenas dizendo como esses dois níveis se articularam, né? E moeram a carne de Jesus, né? O Isaías fala que o servo sofredor foi moído, né? Ao Senhor agradou moê-lo, né? E aqui eu aproveito para fazer um ponto que é o seguinte: os cristãos, de um modo geral, né? Eles tendem a não ver, eles tendem a não considerar de forma nenhuma esse aspecto político da morte de Jesus. Eles acham que Jesus morreu porque tinha que morrer. E porque Deus mandou. Deus mandou Jesus morrer e ele veio para morrer. Era profecia e tal. Então, com isso, eles esvaziam completamente este contexto que eu estou aqui me esgoelando para tentar recuperar. Então vocês percebem como tem aqui uma disputa de poder, né? O mundo religioso tentando limpar esse Jesus, né? Higienizar esse Jesus para que ele fique bem limpinho,
Só religioso, sem interesse em nada, né? Meu reino não é deste mundo. Vim salvar as almas. Vim salvar as almas e tal. Então, o poder religioso, institucional, eclesial, e aliado à bancada e ao poder e à magistratura terrivelmente evangélica, estão coligados para que você tenha uma visão desse Jesus quase gnóstico, né? Esse Jesus que quase tem asas, né? Quase flutua de tão santo que ele é. Né? Bom, eu me imponho o dever de ler o Evangelho de modo integral. E o que eu vejo no Evangelho é outra coisa. Eu vejo uma trama maligna, uma trama que conjuga todos os poderes disponíveis, inclusive um poder que o Evangelho desmascara, que é o poder diabólico que está presente no Evangelho, este poder demoníaco, que permeia as relações de poder, porque é aí que ele se manifesta, onde há opressão da vida, onde há destruição dos meios da vida, onde há violência, onde há derramamento de sangue. É aí que o poder diabólico mostra sua verdadeira cara, né? E o Evangelho o desmascara ao falar que o diabo era dono de todas essas relações de poder e Jesus o rejeita. Tá? Então, nós temos que recuperar essa trama política, né? Sim. Sem prejuízo do valor teológico da morte de Jesus. Então, aqui nós temos um conflito. Né? Uma parte da igreja quer colocar esse Jesus limpinho, cheirosinho, que só serve para, né, hoje, por exemplo, agora, domingo de manhã, está recebendo os louvores do seu povo, limpinho, de bem, né, ao som de piano e tal, porque ele só tem interesse nisso. Só tem interesse nisso. Ele não tem interesse nessa porcaria desse planeta, desse mundo, das pessoas e tal. Deus não está preocupado com fome, com doença, com guerra, com nada disso. Né? Isso foram os humanos que inventaram. Exatamente. E Deus não está nem aí, e você faz muito bem em tirar teu carrinho, né? Teu cavalinho da chuva, né? E sair fora e se preparar para ir para o céu. Se bem que os crentes estão fazendo uma virada, né? Eles estão bem interessadinhos no mundo, né? Enquanto mantêm as ovelhas, né, bem calminhas no culto. É uma contradição. Os lobos jogam as cartas. Né? É uma contradição, porque enquanto você é alienado do planeta, do mundo, da preservação do meio ambiente, tudo isso, ainda você quer fazer curso de prosperidade, né? Então é bem contraditório, né? Aqui a gente toca, eu não falei o terceiro sistema ainda, tá? Mas aqui a Irene toca num ponto importante, que é o seguinte: faz muito bem a esses dois primeiros níveis que os demais, a maioria de nós, pense que não tem poder. Então, esta primeira ideia que eu propus hoje, de que todos nós estamos enredados, olha aí a palavra rede, né? Enredados, tecidos nessa trama de poder, é uma sacada que você precisa fazer. Precisa pedir a Deus para abrir os seus olhos, para que você veja o mundo no qual vivemos. E não permita que ninguém te segue, de cegar, não de seguir, né? Que ninguém te segue, de cegar, seria siga, se fosse seguir. Né? Bom, vamos aqui ao terceiro nível, que é esse que eu ainda não falei, que é o contradomínio. O contradomínio. Porque este povo, aonde está a massa da população, isso que nós chamamos o povo, né? O povo não é passivo nesse jogo.
O povo não é uma massa amorfa, ingênua, como a massa de pão, né? A gente fala a massa, né? Manipulação da massa, né? A massa. Que você bate para lá, bate para cá, daí o pastor grita que é para você fazer isso e todo mundo vai, e o outro grita para não sei o que e todo mundo vai, né? Silas Malafaia, essa turma aí de grandes ambições políticas, né? Eles acham que tem a massa dos crentes na mão, né? Como se essa massa fosse desprovida de poder. Não é. Esta massa exerce um poder contra domínio. E não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Por quê? Porque, como eu falei no início dessa aula, todos nós estamos enredados nessa trama porque nossa existência no mundo é ameaçadora. Porque estes poderes que se organizam acima de nós não garantem nossa subsistência. E nós, povo comum, temos que usar nosso poder para nos proteger, para nos defender. A diferença aqui neste terceiro sistema de poder é como nós nos organizamos para nos defender. Por quê, meus irmãos? Ninguém será tão obediente, tão submisso, ao ponto de deixar esses poderes que estão nos explorando como se estivessem nos protegendo, né? Ninguém será tão passivo ao ponto de falar: ah, sim, senhor, ah, sim, senhor. Ah, vai aumentar o imposto? Sim, senhor. Ah, vai aumentar o preço da gasolina? Sim, senhor. Alguns falam, né? Ao ponto de votarem em quem vai fazer isso com eles. É mesmo, né? A alienação é total, mesmo, né? Mas isso é um conflito de poder. Este é um conflito de poder. Esta massa foi levada a acreditar que seus exploradores, na verdade, estão trabalhando pelo seu bem-estar. E este é um poder. Este é um poder ideológico que te domina por dentro e leva você a trabalhar em favor do lobo. As ovelhas são levadas a um poder. É um poder. É um poder. Aqui que está o pulo do gato, né? A grande massa do povo é levada a exercer um poder de autenticação, de legitimação desses poderes que as exploram, né? Esses poderes que exploram, legitimando. Por quê, meus irmãos? Porque nenhum poder seria capaz de nos explorar, de nos expoliar, de ameaçar nossa vida e nós concordarmos com isso, a não ser que fôssemos cooptados para nos aliarmos a este poder. Então, este terceiro nível, ele é chamado de contrapoder. Contrapoder. Estou usando domínio, então... Porque... Não, ele é um domínio... contra domínio, sim. Aqui nos pontos. Sim, correto. Ele é um poder contra domínio. Você até usou a expressão poder. Não, poder. Você me corrigiu, é isso mesmo que eu quero dizer. Mas o ponto é que ele também é um poder. Porque o povo tem poder. Impossível não ter poder. E, aliás, o povo é que tem o maior poder. Porque é a classe mais numerosa, é o grupo onde estão os milhões
as milhões de pessoas. Que quantidade de famílias exerce o poder imperial no mundo? Que tamanho tem a elite brasileira que os ajuda a nos explorar? Algumas milhares de pessoas, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, sei lá. Cada um tem um grupo cadeia, aí, né? Tem um grupo aí, né? E claro, esse poder vai sendo distribuído. Mas em relação aos 210 milhões do povo brasileiro, mesmo que você coloque aí 10 milhões, 20 milhões de pessoas ocupam lá a ponta da pirâmide e ajudam a manter. Quantos Paulo Guedes tem nesse nosso país? Né? Quantos Lehman tem nesse nosso país? É pequenininho, é lá em cima. Nós somos 210 milhões de pessoas. E quanto menor poder, mais numeroso. Né? A população negra desse país, quantos milhões? A população feminina desse país, quantos milhões? A população trabalhista, os trabalhadores ativos, a mão de obra ativa desse país. Mulheres, homens, negros, a maioria absoluta. Mas este gigantesco contrapoder é cooptado para exercer o seu poder em favor do poder minoritário que o explora. Incrível. É claro que entre esse terceiro bloco, chamado de contrapoder, nós podemos pensar num nível, digamos assim, um nível de absoluta passividade, né? Um grupo mais ou menos intelectual, que faz aí uma certa resistência, né? Um grupo que se aliena, grande parte dos religiosos se aliena completamente, tipo, isso é coisas do mundo, Deus sabe, Deus está no controle, essas coisas têm que acontecer, se isso está acontecendo é porque Deus mandou, né? Então, eles alienam seu poder para, de alguma forma, colocá-lo à disposição das forças que nos exploram. Mas eu ainda o chamo de contradomínio. Porque ele está no polo passivo desta relação de poder. E ele o exerce de modo anormal, né? Invertido para autenticar estas forças que nos exploram. E aqui, só para terminar esse espectro, né, num outro nível bem radical, então assim, de um lado, né, estão aqueles extremamente passivos, alienados, que vivem no mundo da Poliana, né? Quem leu Poliana sabe do que eu estou falando, né? Eu estou feliz, se tiver desempregado eu estou feliz, se estiverem... se a gasolina está R$8, eu estou feliz. Se o feijão, a carne, etc., eu como linguiça. Se a linguiça tiver cara, eu como feijão com arroz. Então vou pro osso mesmo. Eu entro na fila do osso e tá tudo bem. É uma classe, ela existe aí. Né? Bom, e no extremo oposto estão aqueles dizendo o seguinte: vamos pegar em armas. Vamos pegar em armas. Com esse povo não tem conversa. Não tem conversa. Entendeu? Eles só entendem o poder dos fuzis, cara. E se nós não pegarmos em armas e derramarmos sangue, não botarmos essa turma no verdadeiro lugar, eles vão nos explorar para sempre. Teu avô foi escravo, teu bisavô foi... Você hoje é peão e teu filho será peão e isso não muda. A menos que nós toquemos o terror na Casa Grande. Estes grupamentos estão presentes no Evangelho. Eles transitam pelo Evangelho. Agora, né? Então tem aquele povo do deixa disso... tá tudo bom, Deus que mandou, etc, etc, etc. Né? Normalmente são os ricos, aquela classe média ignorante,
que não sabe o que acontece, não sabe o que é fome, não sabe, nunca viu, não sabe que o SUS é gratuito, não sabe a importância do SUS, não sabe nada, não sabe nada. Ele nunca precisou de nada, qualquer coisa ele paga, etc. Ele vai em Miami comprar, etc. Vai para a Europa tirar férias, tudo tranquilo. As crises normais da vida não lhe tocam. Por outro lado, no Evangelho tem aqueles que pegaram em armas. E Jesus transita neste território. Então, este é o mundo de Jesus. Jesus vai lidar com aqueles ricos, idiotas, alienados, e vai lidar também com aquele que diz: Senhor, temos aqui 2 espadas. O que você quer que a gente faça? Né? Ah, eles estão vindo aí? Bom, vamos recebê-los na bala. Né? E Jesus transita com esta turma. Então, o meu objetivo nesse curso é acender as luzes, né? Digamos assim, a igreja colocou um foco em cima de Jesus. O mundo de Jesus está completamente escuro e não interessa. Porque esse Jesus espiritual pode ser tirado do contexto, tanto faz, né? Ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente e tal, então não importa. O que nós vamos fazer é acender o cenário. Nós vamos colocar Jesus no cenário completo. E aí, quem sabe, você vai ver o Jesus andando com você, onde você está, a partir das suas relações de poder. Né? Porque se o Cristo liberta, se a verdade de Cristo liberta, então ela tem que nos libertar onde nós estamos. Sim. Daqueles poderes que nos oprimem, que nos matam, que nos angustiam, que faz com que as mães chorem por seus filhos mortos, que faz com que milhares de famílias hoje estejam enlutadas, destruídas para sempre por causa da violência, por causa da pandemia, por causa das políticas públicas. Então é disso que nós temos que tratar aqui. Ok. Para enriquecer, você falou no mundo da Poliana, mas o Gilberto Scaletti está dizendo assim: precisamos sempre tomar a pílula vermelha da Matrix. Então, assim, trazendo, para quem não assistiu o filme ainda, o novo, resumindo, né, a ópera, todo o mundo está plugado na Matrix, mas ninguém sabe disso. Exatamente. Né? Então, para você acordar para a realidade que você está plugado, você tem que tomar a pílula vermelha. Tem a vermelha e a azul. Os psiquiatras e psicólogos, psiquiatras receitam a pílula azul. Para que você continue como está. E não fique. E também não sofra, igual você falou, tá tudo bem, se eu ficar desempregado, tá tudo bem e tal. É o placebo lá para você não sentir dor. E aí, quando você toma a vermelha, você vê que você é tudo mentira, é tudo programa. Teu marido é um programa, teus filhos são um programa. Exato. Né? Então, para te arrancar daquilo é terrível. Aí você vai lá para um. Não é outro planeta, é um centro da Terra, mundo real. Como é o nome? No caso, o mundo real, né? O mundo real, Zion, Então é isso, né? Então, assim, dá pra gente usar essa ficção, né, pra como mostrar... uma analogia, uma metáfora da vida real. Porque é isso que está acontecendo. E aí, os programas que ajudam, né, como havia programas que ajudavam para manter essa realidade, aí eu fico pensando nas igrejas e na religião. Exatamente. Né? Como a religião funciona como pílula azul, né? Pílula azul. Um tipo de narcótico, mas não pode falar. Porque, por exemplo, esse ano... Que a religião é o ópio do povo, né? Não pode falar. Esse ano é um ano de eleições, Exato. né? Então, o que nesse sobredomínio, subdomínio, e o terceiro que é do contradomínio, o que leva esse povo a legitimar, do terceiro, a legitimar isso, senão a igreja? A igreja tem um papel
fundamental. Em vez de você lutar e exercer o seu papel de contra-domínio, contra os outros poderes, o que você faz? Você fica alienado e ficando alienado, você luta por esses dois poderes que estão te oprimindo, legitimando. Que é o grau máximo de dominação. E, infelizmente, a religião é o instrumento mais eficaz para nos manter na mentira. É muito interessante esse jogo de mentira e verdade, de fake, né? De ilusão. Então, o filme da Matrix aqui, né, lembrado pelo Gilberto, comentado aqui pela Irene, funciona como uma metáfora muito interessante para o tema deste curso. Por quê? Porque Jesus, quando ele fala, eu sou a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, eu posso usar esta luz de Jesus, olha aí por que Jesus usa a metáfora da luz, Eu acabei de falar aqui, né? Jesus está ali no foco, mas o resto está escuro. Jesus ilumina, desmascara. Jesus mostra a falsidade da nossa sociedade. Ele arranca a máscara destes poderes. Esse povo religioso, bonitinho, cheirosinho da época dele, Jesus os leva a um tal confronto que eles são obrigados a mostrar a sua face assassina. Então, o Evangelho, como nós pretendemos apresentar ele aqui, de modo fiel, de modo autêntico, vai dar consistência, vai dar substância a esta verdade das coisas, a verdade das relações, a verdade da distribuição do poder, a verdade do acesso aos bens, do acesso à terra, do acesso ao dinheiro, do acesso aos serviços, da justiça. Esse jogo fake, esse jogo que todo mundo joga o seu papel, vai mostrar a sua face teatral maligna. E quando eu digo maligna, eu não estou pensando no demoninho que urra lá na igreja, não. Estou falando das potestades que entranham esta realidade social para matar lá na ponta, lá onde nós não enxergamos, porque nossos olhos estão cobertos, a carne está sendo moída, triturada e morta todo dia, descartada para morrer todo dia. É um sistema nazista, mas se ele mostrar a sua face horrenda, os seus fornos para queimar pessoas à luz do dia, nós ficaríamos chocados, oh meu Deus. Então o que Satã faz? Mascara o sistema e continua matando em conta-gotas, em forma homeopática. Homeopática para você e para mim, que estamos, de certa forma, bem integrados nesse sistema. Mas para quem está no grau máximo de violência, lá onde o sistema exerce a sua violência necropolítica, lá a carne está sendo triturada todo dia. E nós ficamos muito incomodados, muito chocados, né, quando essas vítimas da violência rasgam as ruas da cidade e vão em praça pública gritar e dizer: não aguentamos mais, parem de nos matar. Toda esta população, gente, está na Bíblia. Eu vou dizer para vocês aqui uma coisa. Quando vocês virem, como é que a Bíblia fala? Quando vocês virem multidões na Bíblia, não pensem nas multidões da igreja, da televisão, né? Esses caras da televisão,
eles têm uma fissura por multidão, né? Eu quero uma multidão lá no culto de hoje à tarde, no culto de hoje à noite, eu quero uma multidão. Eles adoram multidões, né? Estacionamentos lotados e tal. Gente, na Bíblia, quem de nós, né, é mais velho, especialmente, né, eu tô com 55 anos, mas o pessoal de mim para frente, né, para mais velho, que viveu mais intensamente a ditadura, sabe como que a ditadura lida com o ajuntamento, né, com a aglomeração, né? Eles odeiam aglomeração. Por quê? Onde houver aglomeração, o potencial de violência está presente. Então, qualquer poder político violento, não democrático, odeia a aglomeração. Passa as folhas do Evangelho que você vai ver. As multidões. As multidões. Onde houver multidão na Bíblia, a violência está presente. Onde houver multidão na Bíblia, onde houver um agrupamento, a violência está presente. Por que você acha que Jesus multiplicou os pães? Só porque ele queria fazer uma mágica? Abracadabra. E o pessoal viu, plá, apareceu cestos de pães. Se aproveitou da fome do povo só para mostrar... Agora você vai ler tem gente que usa as desgraças para se promover, fazer, né? Claro, é o poder espetacular. Até a guerra, né? são usados para... mas assim, o poder no mundo religioso é o poder espetáculo, né? E como espetáculo ele é um jogo de faz de conta e ele mantém o povo alienado. Mas se você pensar que Jesus ficou com essas multidões por 3 dias, você tem que pensar nas forças policiais rondando e observando esse louco que levou povo para o deserto. É um perigo. Esse povo vai vir do deserto esfomeado. Quando Jesus fala, tenho compaixão da multidão, não é só porque eles estão com fome. Esse povo estava acostumado a passar fome. Mas Jesus fala, se eu dispensar a multidão agora, eles vão arregaçar com as vilas ao redor. E o exército romano só tem uma bala na agulha, é a violência. O exército romano só entende o poder da cruz. O poder da cruz, não a cruz da igreja, a cruz bonitinha de Jesus. A cruz do bandido, a cruz do escravo. É só isso que eles entendem. Então, quando Jesus multiplica os pães, é porque ele está dizendo, não posso. Eu vou expor esse povo a uma violência, porque ouvir as palavras do reino e com fome, eles vão partir para o reino na espada. Jesus então fala, não, vem aqui, vamos resolver esse problema. Tanto que João vai dizer, vieram tomá-lo, arrebatá-lo, não para levar para o céu, né? Como a gente está dizendo no curso de sexta-feira, né? Arrebatá-lo para transformá-lo em rei. Aquela multidão articulou um golpe de Estado. E Jesus teve muito trabalho para evadir-se deles. E falou, despeçam aí a multidão, mandou os ministros dele embora logo. Tipo, entrem no barco que o troço tá feio. Tá feio, né? E despede as multidões, etc, e vai para o monte orar. Por quê? Então agora você já entendeu o porquê, né? Sem esse cenário político, você pensa, que bonitinho, Jesus multiplicou os pães. Tinha a mortadela? O meu eu vou querer com queijo e presunto. Né? Você percebe que não é um piquenique no deserto, irmão. Jesus não está lá com as toalhinhas, as famílias, né? Fazendo piquenique no deserto. E Jesus como aquele cara meio ripão, né? Aquele cara meio ripão, assim, meio Henri Cristo, né? Falando das flores e tal. Olha, não se preocupem que vocês vão todo para o céu. Nada disso é bíblico. Nada disso é bíblico. Né? Nós vamos ter que encarar esse Jesus encarnado. Esse Jesus encarnado. Tem mais alguns comentários? Legal. Vocês viram que eu fico empolgado com esse tema, né? Então, nessa aula de apresentação, eu já estou quase estourando o tempo aqui. O Antônio César Coelho disse excelente aula. E
o Israel diz, na medida que a gente já comentou, na medida em que esse domínio ocorre numa coerção mental, o contra-domínio isso aí. não é principalmente cooptado pela religião? Sim, claro. Sim, é usado claro que como sim. um programa claro especial. Que sim. Por isso, meus irmãos, eu odeio com toda a minha indignação quando estas bestas políticas, especialmente a maior delas, repete: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Na boca desse sujeito, esse versículo é blasfemo. E eu tenho certeza que Deus o julgará por isso. Porque ele está se apropriando das palavras mais libertadoras, se é que eu posso dizer assim, mas aquela mais explícita, aquela em que Jesus condensa o poder do evangelho. Sim. Este filho das trevas não teve o pudor de se apropriar disto para manter a pílula azul, né, bem encaixadinha nesta massa de ovelhas que está sendo levada para o matadouro e os segue. Marques tinha muita razão quando ele falou que a religião é o ópio do povo. Porque a religião, ao contrário, ou a par, ou além dos outros instrumentos de dominação, tem um poder ilimitado. Sim. Todos os outros poderes, o poder do exército, o poder fiscal de expropriar os seus bens, todo outro poder, ele não consegue dominar sua mente. Ele luta, mas você pode resisti-lo aqui. Aqui dentro eu não me rendo. A religião, a ideologia pode, obviamente. Estou dizendo que a religião é o único poder de coerção mental. Mas a religião tem um poder descomunal. Tem um poder infinito, vou dizer assim. Tem um poder infinito. E este poder, quando usado para a dominação, ele é sem concorrência. Por que você acha que os meios de comunicação das igrejas causam tanto medo na sociedade? Né? Porque ele é infinito. O poder de um bispo Macedo, por exemplo... Não tem limitação. Em tese, exatamente. Em tese, eu sei que na prática ele tem um certo limite. Né? O Estado provê certos limites. Mas, em tese, se esse cara quiser explorar este poder, ele é infinito. O poder que o seu líder espiritual, seja lá o nome que ele tenha, né? Pai de santo, padre, pastor, mãe, sei lá, né? Guru, xamã, seja lá o que você quer, seja lá qual for a religião, né? Este cara tem um poder, em tese, infinito sobre a sua vida. Porque ele pode dizer, ele pode pretender um poder sobre o seu íntimo, onde poder estatal nenhum alcança, e ele tem poder sobre o seu destino eterno, onde ninguém alcança. Quando esse poder é colocado a serviço do Estado, a serviço da ditadura, a serviço do império, a serviço do exército, a serviço das legiões, ele é infinito. Infinito. Né? As ditaduras caem por não saberem manusear esse poder, porque este poder é infinito. Só para dar uma pequena pista do curso, da abordagem que nós vamos fazer nesse curso, eu vou colocar aqui um quarto poder. Né? Quarto poder não tem nada a ver com o legislativo, judiciário, etc., né? Executivo, e as pessoas falam que a mídia é o quarto poder, que o Ministério Público, né, Gilberto, é o quarto poder. Eu quero colocar aqui um quarto sistema de poder, para usar a linguagem que nós estamos usando, que é o poder de Jesus. O poder de Jesus. E o poder de Jesus é sem limites. Sem limites. Mas ele está... Tem que ter um poder bom aí na história, né? Exatamente, exatamente. É um poder
Então não é um cara, Jesus não é um líder que nos abstrai, que nos arranca dessa rede de poder, né? Lembra que eu falei no início que o poder é uma rede no qual todos estão entrelaçados, você não tem nem escolha. Você está agora presentemente dentro de uma trama de poder. Daqui a pouco a tua mulher vai te chamar para fazer o almoço e você tem que ir. Ou então ela vai te chamar para servir o almoço e você tem que ir. Então você está numa trama de poder, né? Você está numa trama de poder. Jesus não está... manda lavar louça, tá na sua escala, você tem que ir. Aqui em casa eu sou o único da escala, né, amor? Porque você não... Limpa minha barra, amor. Não, você lava a louça, mas você nunca faz almoço. Nunca faço almoço. Então você vê que os poderes aqui e são bem distribuídos. Ainda, acho que não é eu bem também te ajudo a fazer almoço. Eu também cato vasilha pra você, cato prato e tal. Papel toalha. O que eu estava dizendo. Jesus não nos abstrai, né? Alguns crentes acham que quando a gente se converte, Jesus vai lá, corta com a tesourinha, né? E tira você dessa trama de poder. Agora você está, né, com carimbo para o céu, né? Não. O efeito de Jesus, nessa trama é a libertação total. E eu dei um nome a esse poder, né? Eu chamo de poder servitude. Eu poderia chamar de poder serviço, mas a palavra serviço está tão contaminada que ela não daria conta de falar sobre o poder de Jesus. Então eu criei, né, com a minha licença literária, né? Ela existe na verdade. Os dicionários ainda têm dúvida se ela entra, não entra e tal, mas se você procurar na internet servitude, né, como uma característica, como um novo substantivo, né, eu peguei essa palavra assim, mais, digamos, rara, para que ela então represente o poder de Jesus, né? Como Jesus não se furta ao império, não se furta ao sinédrio, não se furta ao povo, não se furta aos ricos, não se furta aos pobres, não se furta até aos violentos, mas propõe a eles um novo estar no mundo, um novo exercício de poder que vai deixar todos os outros poderes absolutamente incapazes. Incapazes. Porque é um poder não gestado, não oriundo das tramas humanas. É o poder do reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Reino é uma palavra política. Se você levou ele para o céu, problema teu. Assista lá o meu curso do céu, né? O curso do arrebatamento. Você que levou o reino para o céu, problema teu. Não existe reino lá no céu, né? E se existe, não é para nós humanos. Existe, mas não é para nós humanos, é para Deus. Lá não tem problema, né? A oração do Pai Nosso diz isso muito claramente. Venha o teu reino. Faça-se aqui na terra a tua vontade, assim como ela é feita nos céus. Os céus vai bem, obrigado, não tem problema lá, né? Não sei onde é, como funciona, mas lá não tem problema, lá não é da nossa conta. Mas Jesus traz uma nova relação. O reino de Deus é uma relação. Novas relações humanas, novas relações políticas, novas relações sociais, novas relações econômicas, novas relações jurídicas, novas relações. E aquele que o aceita, e aceitar Jesus não é levantar a mão na igreja, sinto muito, mas aquele que fala, Senhor, eu te seguirei, a partir de agora, tu és o meu Senhor, o meu Rei, e eu prestarei fidelidade, primeiro e acima de tudo, ao Senhor, e não aos poderes que me cercam e que me matam. Este poder coloca todos os demais poderes completamente perdidos. Por isso, César não pode fazer nada. Herodes não pode fazer nada.
o Sinédrio não pode fazer nada. Os poderes econômicos não podem fazer nada. Não podem nada, contra nem a favor, não podem fazer nada, a não ser render-se a Jesus Cristo. E aqui está o elemento surpresa, então, do curso, esse Jesus político. Porém, não da política do império. Esse Jesus de uma outra política, da política do reino de Deus, que é o que eu chamo de, com base no Evangelho, a servitude. Servitude, poder, servitude. Então, resumindo, hoje eu falei sobre poder, convenci vocês, né? Quem aceita essa palavra? Convenci vocês de que todos nós estamos enredados nessa trama de poder. Falei para vocês que esse poder é conflituoso, não é pacífico. Na medida em que ele mostrar a sua cara de disputa, pode ser uma disputa dentro da sua família. Por que homens matam mulheres? Por que tanta guerra dentro da família? Olha aí os poderes em disputa. Os poderes, o pai tentando dominar o filho tentando proclamar sua independência em relação ao pai, a mãe, os filhos disputando entre si herança. Então, estas disputas, esses conflitos permeiam todas as relações humanas, até o sexo, todas as relações humanas. E estes conflitos, então, são levados para os grandes sistemas. E então eu falei para vocês que nós vamos analisar o Evangelho por meio de 3 grandes sistemas. O dominação, o codominação e o contradominação. E este quarto que eu apresento agora, que é o objetivo maior do nosso curso, que é o poder de Jesus, que não é sobre, nem sob, nem contra. É servitude. E ao ser servitude, ele desarticula, ele mostra a falsidade, ele mostra a crueldade, a violência desses demais poderes que nos cercam. Que é poder servitude, não poder tapete. Depois exatamente. Nisso, sim, né? sim. Poder servitude. Poder Tem vários servitude. comentários aqui. Pode falar. O Israel E diz... aí eu já terminei assim também, né? Eu levei vocês até 11h29, né? Eu já terminei, fiz o meu pequeno resumo aqui didático, né? E vamos aos comentários. O Israel diz, bela aula de sociologia. Legal, viu aí? Conto com você. O Antônio César, excelente aula. Legal. E o Gilberto diz assim, são as famílias oligárquicas que provavelmente que manipulam e dominam. Sim, é mais que isso, na minha opinião, porque é o próprio sistema, o próprio Estado, às Não, vezes, é que ele quis violento. dizer aí, assim, o poder que a gente chama de elite, né? Tá na mão de poucas famílias. São essas oligarquias que dominam o mundo, que dominam os Estados Unidos, que dominam o Pentágono, que domina a OTAN, que domina e tal. Dominam todos os países. É transnacional. Sim. Né? É transnacional. Eu estava lendo que, por exemplo, na Ucrânia, existem 8 oligarcas que dominam o país, que já fugiram em seus helicópteros, que não estão lá. Na Rússia, a mesma coisa. É o povo. Na Rússia, a mesma Exatamente. coisa, os bilionários Todos os russos. países. Aqui no Brasil, a mesma também. coisa. Né? Aqui no Brasil, a mesma coisa. A Marlene diz assim, eu nunca pegaria em armas, jamais feriria alguém, mas dentro de mim eu sou um Barrabás, quem lê entende. Eu acho que o nosso curso vai dar boas respostas para isso, porque eu entendo esse drama da Marlene, que é o drama de muitos de nós, né? Que a gente Caramba, sente, né? O que a gente faz então? Dá a outra cara. Como diz a música lá da Mercedes Sosa, né? Como eu posso dar a outra face? Se eu já fui ferida brutalmente. Exato, cara. Esses caras não vão parar de nos bater. Nós vamos ter que reinterpretar esse texto. Porque senão eu dou uma face, eu viro, ele dá outra, ele dá outra, ele dá outra, até me matar. Eles não vão parar até nos matar. Então, ao não pegar em armas, Jesus não nos entregou na boca do lobo. Ele nos deu um poder que é superior às armas. Essa é a questão. Que vai ser discutido E no curso. as igrejas não ensinam, porque é conveniente, porque elas desfrutam dos privilégios. A igreja é codominadora. A elite eclesial de todas as religiões
participam do jogo do poder, é óbvio. Às vezes sem nem perceber. A essa elite eu não atribuo inocência, mas a gente pode discutir isso. Okay. Mas quem faz o jogo do poder, quem senta na mesa com os poderosos, para mim, perdeu o álibi da inocência. Ok. Né? Aí o jogo é pesado e eles estão, de fato, mercadejando suas ovelhas. Sobre pegar em armas... Só que esse jogo é lá em cima, não é para o rebanho, é lá em cima. Sobre pegar em armas, o Gilberto lembrou muito bem aqui da revolta de Massada. Sim, nós vamos falar sobre isso. Onde o contra-domínio, que é o povo, a grande massa, decidiu falar, não, a gente não vai aceitar mais a imposição de Roma. Isso. Né? Esse grupo está presente no Evangelho. E aí a minha resposta... O Barrabás pertence a esse grupo, né? Marlene e Gilberto. Sim. Esta violência, ela está pulsando nos Evangelhos. Sim. O problema é que nós não enxergamos. Então, o nosso curso é para tirar essa cortina de fumaça para que vocês percebam que a guerra que vai estourar lá em Jerusalém e cuja última fortaleza é Massada, inclusive assistam o filme belíssimo de Massada, esta violência ela está em tensão máxima nos dias de Jesus. Aí você vai entender por que Judas entrega Jesus, fala, cara, um cara como você, de fato, nós não precisamos, tchau, se vira. Nós não precisamos de um cara como você. E aí você vai entender por que o povo escolhe Barrabás. Sim. Porque Barrabás pegou em armas e num motim matou pessoas. E Roma não tem a alternativa a não ser matá-lo. Sim. Mas Barrabás representa este grupo da violência. E aí nós vamos entender como Jesus vence o poder de Barrabás. E aí é um exemplo também, eu respondi aqui para ele, que a gente consegue ver a ação eficiente do sobredomínio em Massada. Do sobredomínio? Do contradomínio? Não. Sim, do contradomínio no povo. Depois a reação do Império Romano massacrando, destruindo. Tipo assim, quem são vocês? Exatamente. Olha aqui, nós estamos aqui, não vamos deixar isso Nós vamos falar sobre isso, exatamente. Mexeu com Roma, a gente esmaga. Aqui no Brasil, vai mexer com os poderes. Você ver só estudar a história do nosso exército, né? Canudos, Guerra do Paraguai, etc. Né? Império é violência. Não existe império sem violência. A Rosana Prá diz, o império só vê a cruz como método punitivo de execução. Sim, exatamente. E é esta linguagem que nós temos que recuperar. Por quê? Porque a gente lê os evangelhos e vê Jesus falando da cruz e pensa que é fazer jejum de chocolate na Páscoa. Né? A gente espiritualiza a cruz. A cruz nos evangelhos é pena de morte. Depois, em Atos, em Paulo, é que ela vai ser teologizada. Mas todas as vezes que o Evangelho falar de cruz, é aquela cruz da cadeira elétrica, é a cruz da forca, é a cruz da morte exemplar, com todos os requintes de violência. E é aí que você vai ver o drama de Jesus. Né? Eles vão me pegar, eles vão me matar, eu sei disso. Agora eu vou ler o resto do comentário, você vai ficar bem quietinho. Sim. Vai. O Antônio César Coelho diz, o poder de Jesus não é venal, não é excludente, é libertador. Isso, exatamente. E o Sérgio Buco diz, por tudo o que foi dito e escrito acima, nós constatamos o tanto que nos foram lavados os nossos neurônios, a ponto de acharmos normais o evangelho da alienação e vivermos uma vida quase que totalmente alienada da realidade. Para entendermos essa aula que encarna de volta o evangelho no chão da história. Exatamente. A Edlamar, que é sempre quietinha, hoje se pronunciou e falou, maravilhosa aula, amigo. Gratidão por poder entender o Cristo escondido de nós durante todo esse tempo e renovar a nossa mente sobre o nosso papel neste mundo. Amém. Obrigado, Edilma. Uma coisa interessante a se observar aqui, que eu tenho visto algumas pessoas... um exemplo de poder, servitude, a nossa querida Edilma. É verdade. Já vimos muitos exemplos dela, né?
Mas assim, existem muitas pessoas que evidenciam apenas o Jesus político. Ah, sim, sim. E aí excluem o outro lado do Jesus. Então, não é isso. Se alguém entendeu isso aqui na aula, não é isso que nós estamos eu ia falar aqui. isso, por isso que eu falei, às vezes eu começo um raciocínio e não termino, né? Por um lado, a igreja faz esse Jesus angélico, né? Esse Jesus purinho do céu. Por outro lado, sim, tem o Jesus guerrilheiro, tem o Jesus violento, tem o Jesus zelote, tem o Jesus que é apenas mestre, né? Esse é o Jesus mais moderno aí do século XX, né? E aí tem para todo gosto, né? Tem o Jesus popstar, tem o Jesus hippie, tem o Jesus filósofo e tem também o Jesus violento, o Jesus guerrilheiro, que inclusive tentou deslanchar uma violência e coitadinho se deu mal, né? Uma pobre vítima e tal. Então o que a gente faz com esse Jesus? Ora, a gente só se inspira nele, né? A gente se inspira nele. Eu, como a Irene bem falou, nós não vamos dividir Jesus em pedaços. Nem o Jesus da religião, o ópio do povo, né? Nem o Jesus secular, o Jesus guerrilheiro, o Jesus, né, sapatista, né? O Jesus do fuzil. Não é esse o nosso objetivo. Veio aqui só para fazer isso. O nosso objetivo é pegar o Jesus integral, que conhece a violência, que dialogou com a violência, mas que mostrou para todos esses grupos uma alternativa completa. Ok. O Paulo... E eficaz. Né? Não um placebo, aquela coisinha, aguentem firmes aí e tal. Não. Jesus plantou um poder tão descomunal que derrubou todos os outros. Derrubou. Na prática, derrubou todos os outros. Né? E não teve solução a não ser cooptá-lo. Né? Quando o Império Romano cooptou os discípulos de Jesus, aí conseguiu tirar proveito dele. E aí é a história da igreja. Né? Nós temos que nos livrar disso. Fale. A Rosana, o Paulo Costivelli disse assim, conflitos pelo poder, participei de muitas assembleias de uma igreja presbiteriana e depois no presbitério. Exatamente. Eles são ocultados, etc, etc. Mas ninguém hoje tem ingenuidade com respeito a isso. Né? Eu acho até a batalha pelo poder. Né? Eu acho até que a cara da igreja hoje está ficando mais assim, digamos, descarada, né? Porque Deus está permitindo que isso seja exposto, né? Eu queria rapidamente... deixa eu só ler mais os restos dos comentários, então inclusive um é para você indicar os livros sobre essa visão política, o Gilberto está pedindo. Okay. Aí eu falei, tem uma pilha na mesa, não sei se vai dar tempo, mas vai, rapidamente. Deixa eu só falar mais um comentário da Rosana e aí você pode. O poder de Jesus, o domínio do reino de Deus, esse poder servitude é tão contraditório para o homem entretecido no poder diabólico que lhe parece incompreensível. Exatamente. Aí que está o ponto. Ele é outro poder. Aliás, quase ninguém fala, né? Você defendeu essa tese, mas é uma tese isso que foi aprovada, mas a gente não ouve isso, porque as pessoas têm medo de servir, né? Eu acho que a minha tese resolve alguns problemas, né? Porque as pessoas falam do servo, etc, etc, mas na hora H a estrutura é imperial, né? Então a gente precisa, tipo assim, comer o sanduíche inteiro, né? Não pode só lamber a geleia e jogar o pão fora, né? Ou vice-versa, né? Tá, o último comentário do Sérgio Burco, que diz assim, eu não discuto e nem tenho mais interesse além de estudar e crer na palavra de Deus e pedir em meu dia a dia para que o Senhor continue me dando o entendimento que eu cada dia mais necessito. Isso, eu espero que o nosso curso nos habilite a isso, né? Eu quero rapidamente citar aqui esse autor, escreve aqui o nome dele, Richard... Vamos deixar, tá muito avançado o tempo, vamos deixar para escrever depois? Tá, então eu vou só mostrar aqui, eu escrevo ali na sequência. Eu quero só mostrar aqui Paulo e o Império, de Richard Horsley, Jesus e o Império, do mesmo autor, Richard Horsley. Deixe-me mostrar aqui rapidamente outro dele, Jesus e a Espiral da Violência, Richard Horsley, tá? E Richard Bolkhan, esse aqui, todos eles que eu estou mostrando estão em português. Richard Horsley,
É um livro grande, né? Mas para quem quiser aprofundar, Jesus e as Testemunhas Oculares, tá? Deixa eu ver aqui o que mais que é muito importante. John Yoder. Esse aqui é um menonita, John Yoder, que tem pouca coisa em português, mas ele também é radical. A Política de Jesus, tá? Esse daqui é sobre os tempos da época de Jesus, é um autor católico, mas foi publicado pela Vida Nova. Henri Daniel Hobbes, Vida Diária nos Tempos de Jesus. Pax Romana, esse aqui é pela Edições Paulinas. Pax Romana, de um alemão, Klaus Wengst. Pax Romana, muito importante para entender o Império Romano. Jesus antes do cristianismo, de um bispo anglicano católico, acho que é anglicano, Albert Nolan, que é Jesus antes do cristianismo, para tirar um pouco Jesus da igreja, né? E resgatar esse outro Jesus. E outros que eu posso depois ir colocando, tá? Tem coisas mais pesadas, coisas mais brandas. Não saiam comprando livros, por favor, a menos que vocês queiram, de fato, aprofundar esta pesquisa, tá? Mas nós vamos dialogar aí ao longo do ano. Bom, eu acho que hoje eu dei um gostinho do curso, né? E eu vou seguir esse roteiro, tá? Eu vou analisar esses sistemas todos e gastar mais tempo falando sobre Jesus e como nós podemos nos habilitar, né, para um estar no mundo como cristão de modo digno, né, sem cansaço, sem desistência, sem alienação, sem derramamento de sangue, né, mas com fidelidade a Jesus Cristo, como os apóstolos, como a primeira igreja entendeu. Tchau para vocês, boa semana. A Irene está falando tchau aqui. Tchau, gente. Nos vemos no curso de sexta-feira sobre arrebatamento. Tchau, boa semana para todos.